Bom, estamos de volta aqui com Eugênio César da Silva, ele que é gerente de informações econômicas fiscais da Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás. Estamos falando aqui sobre o projeto Brasil ID. Bom, Eugênio, o lançamento desse projeto já foi realizado, né, no dia 17 em Fortaleza, né, em Salvador, perdão. E o interessante é o seguinte, só para você ter mais ou menos uma ideia, uma noção da magnitude desse projeto, eu quero que você fale para a gente aqui um teste que foi feito, inclusive no pré-piloto. Na realidade, Goiás se predispôs a idealizar esse pré-piloto. Nós pegamos equipamentos fornecidos pelas grandes empresas multinacionais e empresas internacionais que trabalham com essa área de tecnologia. A gente desenvolveu os equipamentos e colocamos esses equipamentos com o que existe no mercado dentro dos caminhões e nos postos fiscais para a gente exatamente realizar um teste de um caso que fosse real. Para isso a gente pegou 3 empresas que se dispuseram a idealizar esse pré-piloto por nós, colocou os equipamentos dentro do baú. Uma das limitações tecnológicas do RFID é a questão do metal. Então o caminhão baú não iria conseguir fazer a leitura das tags que estavam nos produtos. O que a gente fez então? A gente colocou essas antenas dentro dos baús, peguemos esses produtos, emitimos a nota fiscal válida, uma nota fiscal eletrônica válida, e peguemos esses produtos e identificamos a nota fiscal, o conhecimento de transporte, simulamos um manifesto de carga e identificamos todos os produtos. No momento da saída desses pontos dessas empresas, a gente fez a leitura e foi identificado num sistema central todas aquelas mercadorias que saíram da indústria. No momento da saída, aonde a gente tinha sinal de celular, a gente conseguiu identificar através do mapa do Google. A gente tem um objeto do Google, onde a gente identificou a localização por onde aquele veículo estava passando. E não só isso, porque os sistemas de rastreamento hoje, ele mostra com eficiência, através do satélite GPS, aonde o veículo está. Isso até aí tudo bem. Só que a gente identifica exatamente onde o veículo se encontra e identifica-se também a mercadoria que contém dentro do veículo. E em qualquer momento, se aquela mercadoria for retirada do veículo, identifica-se no sistema nosso de monitoramento que está faltando uma mercadoria que deveria estar prevista na carga quando da saída do determinado local. Então, isso foi fundamental. E um outro ponto importante, que no momento do posto fiscal, a gente colocou antenas para fazer a leitura que detecta no exato momento em que o caminhão passou no posto para ele entrar. No momento em que ele passa, a gente identifica a nota fiscal, motorista, veículo, todo o conteúdo da carga e as mercadorias com todos os documentos fiscais de forma online. O que é mais surpreendente, o veículo, o caminhão com a carga, a gente identificou a uma velocidade de 90 km por hora. Com um veículo de menor porte, nós passamos com as tags, tagueamos lá o veículo, nós conseguimos fazer a leitura nas antenas a uma velocidade de 160 km por hora. O que significa isso? Significa que, a partir do momento que a gente dá lastro nesse projeto, a gente vai reduzir significativamente roubos. Com certeza. As empresas vão poder monitorar todo o trânsito, o trajeto da sua mercadoria até o destino, com uma tranquilidade e transparência total e uma celeridade muito grande nos postos de fiscalização. Porque hoje os postos, os contribuintes entram numa vala comum. O que significa isso? Todo mundo tem que parar para ser fiscalizado. Como eu já tenho as informações prévias do que vem e do momento em que ele passou, eu posso dizer se aquele veículo tem que parar ou não no meu posto fiscal. Eu vou começar a fiscalizar
em cima daqueles em que há uma disparidade, uma discrepância de informação entre o ponto de partida até o ponto em que ele passou no posto fiscal. Nós vamos dar uma maior inteligência e uma maior celeridade no processo de fiscalização. Primeiro, uma coisa que eu acho interessante que você falou foi exatamente um problema seríssimo que nós temos no Brasil, é roubo de carga. Quer dizer, isso vai acabar com certeza e muito. Pelo menos vai ter uma queda muito as empresas que estiverem integradas nesse sistema. Imagina se todos os celulares saírem com esse chip, que a gente diz que esse chip é como se fosse um DNA daquele produto. Certo. Aquele número de identificação dele não se repete. Ele é único para aquele produto. Então, se eu vincular aquele identificador ao celular, no momento em que houver roubo daquele produto, em qualquer local, se você tem um dispositivo de leitura, você simplesmente vai passar, ele vai falar, esse celular é fruto de roubo. Certo. Isso eu estou dando um exemplo do celular. Imagina isso disseminando para todo tipo de produtos. Vamos pegar um exemplo de medicamentos. Uma vez tagueados esses produtos, esses medicamentos, ele com um leitor na mão, ele vai conseguir chegar em uma farmácia, ele passa o leitor, ele vai falar quais são os produtos que são frutos de roubo, ou qual é o produto que está com data vencida, com prazo de validade vencido, um lote que saiu com fabricação com defeito e que tem que ser retirado. De uma forma muito simples. Então, a amplitude desse projeto vai mudar a cara do Brasil. Esse chip, que é o grande, vamos dizer assim, que é o grande, que possibilita toda essa integração, toda essa tecnologia, ele tem também as suas limitações, né? Como você mesmo disse aquela hora sobre, por exemplo, dentro de uma lata, por exemplo, do caminhão, por exemplo, ele não vai ser rastreado. Então, assim, qual que é a limitação dele, qual o tipo de cuidado que está sendo tomado para que esse chip ele não seja deteriorado, por exemplo, durante um transporte, com efeito de temperatura, efeito de, enfim, efeito do tempo em si, para que ele não tenha problemas durante aquele percurso. Eu entendi essas questões. As limitações do chip faz parte desse projeto piloto. Claro. Por exemplo, ele tem deficiência no metal. Mas a gente pode desenvolver o chip de tal forma que o próprio metal da embalagem seja a antena daquele chip. Ou seja, aí eu consigo potencializar a leitura do chip. Certo. Porque o chip ele é minúsculo, mas ele tem que ter uma antena que vai dar lastro para possibilitar a leitura do conteúdo dele. Certo. E um ponto interessante que eu não falei aqui é que esse chip ele é energizado com a frequência do rádio no momento em que ele passa. Ou seja, ele tanto vai poder receber informação, como vai poder transmitir informações. O que significa isso? Significa que em determinados pontos em que eu tenho falha de leitura, de cobertura, através da antena dos leitores locais, eu vou poder tanto captar as informações como gravar nesse chip para um próximo ponto de leitura onde tem lastro, tem a área de visão, de leitura, ele vai poder transmitir essas informações a posteriori. Ou seja, a gente tem uns ganhos potenciais. E esses limitadores fazem parte do contexto do projeto piloto, onde empresas de determinados ramos, que a gente diz que são os projetos estruturantes desse Brasil ID, aonde determinados segmentos vão prospectar com financiamento do governo federal para estudos e pesquisas para melhoria da qualidade desse chip, onde a gente vai poder atacar também nessas deficiências.